Senta aí no seu lugar, pega já a sua Bíblia, mas é só que você não perca esse momento, não perca essa essência que está aqui nesse lugar, essência de adoração, essência de fé, essência de clamor. Não perca essa essência, por favor. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero dizer para você que hoje você vai precisar tomar uma decisão. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala com ele, fala com ela. Hoje você vai precisar tomar uma decisão. Isso aí. Agora é muito fácil falar para o outro, né? Agora fala para você mesmo, bate no peito e fala assim: hoje eu vou precisar tomar uma decisão. Fala. Amém. E que decisão é essa? Né? Você deve estar se perguntando aí. A questão é que nós precisamos, eu também preciso tomar essa decisão hoje. Nós precisamos mergulhar em uma nova vida. Fala assim: eu preciso todos os dias mergulhar em uma nova vida. Amém. Essa é a proposta de Jesus para as nossas vidas. Essa sempre foi a proposta do Evangelho, daquilo que Jesus pregava e ensinava. Essa sempre foi a proposta. A proposta de renúncia, a proposta de morte para as nossas vidas, morte para as nossas vidas antigas e a cada dia nascer, viver para Jesus. Essa sempre foi a proposta dele, que a gente mergulhasse a cada dia mais fundo nas suas águas, na sua vontade, na sua direção, no seu reino, e essa continua sendo ainda a vontade dele para a minha vida e para a sua vida hoje. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: eu creio que Deus tem uma resposta, tem uma palavra, uma orientação, um conselho, um direcionamento para a sua vida. Então, preste bastante atenção. Isso aí. Queria pedir para você não se distrair, não conversar com ninguém. Se você puder não se movimentar agora, estou com sede, segura um pouquinho, depois você bebe água. Estou precisando ir no banheiro, aperta um pouquinho, segura um pouquinho, depois você vai. Porque Deus, Ele quer ministrar, quer responder, quer direcionar algumas coisas na sua vida. Até com base naquilo que você tem pedido, com base naquilo que você tem perguntado, com base naquilo que você tem necessitado do Senhor. Eu sempre digo isso: o culto ele é um diálogo, é um momento de conversar com o Senhor. E no primeiro momento a gente vem aqui, canta, adora, louva o Senhor, e a gente ora também a Ele, fala das nossas necessidades, das preocupações, agradece também. E o momento da palavra é o momento que o Senhor tem de falar. Na primeira parte ele é educado, Ele te ouve, Ele te escuta. Ele fica ouvindo você falar, cantar, chorar, Ele recolhe as suas lágrimas. E o momento da palavra é o momento que você dá o direito ao Senhor de te responder, de falar para você aquilo que você está precisando, que você está precisando de uma resposta, de um direcionamento. Então, quando você não ouve, não presta atenção na palavra, você só vem, você só fala, e depois você levanta, vira as costas e vai embora. É ruim a gente conversar com uma pessoa assim, né? A pessoa chama você para conversar e você vai, ela fala. Quando você vai responder, quando chega a sua hora de falar, ela vira as costas e vai embora. Então você fica chateado. Então não faça isso com o Senhor. Dê o direito, dê a oportunidade dele te responder. E fique atento à resposta dele. Não permita, às vezes você está sentado, não está se movimentando, não está conversando com ninguém, mas o seu pensamento está vagando. O seu corpo físico pode estar até sentado aí, mas o seu pensamento, a sua atenção muitas das vezes sai por esse corredor aqui, vai lá fora, vai ali no pátio um pouquinho, e eu tenho certeza que assim como acontece comigo, eu me policio, eu presto muita atenção nisso. Quando eu vou ficar atento, a minha atenção foi longe. Às vezes a minha atenção foi lá na minha casa, foi lá no meu trabalho, às vezes a minha atenção está em outra cidade, às vezes a minha atenção está lá no próximo ano. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a minha atenção está nessa semana que ainda está por vir, está no final do mês, está no próximo mês. Às vezes a minha atenção está em uma questão que eu quero resolver e ela não está aqui onde deveria estar. Então, esteja sentado, esteja prestando atenção, mas não permita que o seu pensamento, que a sua atenção saia daqui, porque é o momento do Senhor te responder, é o momento do Senhor trazer uma palavra, uma orientação para você, segundo as suas necessidades. Amém? Então fala novamente assim: eu creio que nessa noite eu preciso tomar uma decisão. E eu vou decidir hoje mergulhar
em uma nova vida? Amém. Preste atenção em uma coisa, a gente tem ensinado isso aqui há um tempo. Novas práticas estão ligadas a novos resultados. Está entendendo isso? Novas práticas estão ligadas a novos resultados. Fala assim, novas práticas é igual a novos resultados. Isso aí. Mesmo assim, a gente precisa entender que as velhas práticas estão ligadas aos mesmos resultados. Então, quando nós temos velhas práticas, os resultados vão permanecer os mesmos. Eu preciso de novos resultados para a minha vida. Quem está comigo, quem precisa de novos resultados para a sua vida, levante sua mão. Então, isso quer dizer que se nós precisamos de novos resultados, nós precisamos de novas práticas. O que está ligado a novos resultados são novas práticas. Os mesmos resultados vão nos levar, as mesmas práticas, as velhas práticas, vão nos levar aos mesmos resultados antigos, aos mesmos velhos resultados, a qual nós precisamos nos livrar das nossas vidas. Práticas, atitudes, sementes precisam ser renovadas nas nossas vidas. E cada vez que nós mudamos as práticas, as atitudes, as sementes nas nossas vidas, consequentemente, os resultados também mudam. Porque existe uma lei da semeadura que foi o próprio Deus que estabeleceu sobre as nossas vidas. Que aquilo que a gente semear vai ser exatamente o que a gente vai colher. Então, quando você semeia as coisas velhas, você colhe as coisas velhas. Quando você semeia as atitudes antigas, você vai colher as coisas antigas. Quando você semeia sementes velhas, que você já viu que não deu certo na sua vida, os frutos também vão ser os mesmos frutos velhos, que não estão surtindo mais efeito, mais resultado na sua vida. Então hoje nós precisamos entender isso. As novas práticas, as novas atitudes, as novas decisões nos levam a novos resultados. Por isso que hoje nós precisamos decidir mergulhar em uma nova vida. Talvez você me diga assim, não, mas eu já mergulhei nessa nova vida. Eu falei, calma, eu vou te responder, calma. Você está se precipitando, você nem sabe ainda o que vai ser falado. Não, mas eu já aceitei Jesus, eu também já aceitei, mas eu preciso mergulhar. Aí você vai dizer assim, mas eu já fui batizado, já mergulhei nas águas. Eu também, mas eu preciso mergulhar. Porque a própria palavra do Senhor nos diz, o profeta Ezequiel diz que existem águas de vários níveis. Existem águas que são mais rasas, que vão dar no nosso tornozelo. Mas tem águas um pouco mais fundas, que vão dar na nossa canela, no nosso joelho, vão dar na nossa cintura, vão dar nos nossos ombros aqui. E tem águas tão profundas que vão nos cobrir. E são exatamente essas águas profundas que são os nossos alvos. É essa água profunda que é o nosso destino, sabe por quê? Quando nós estamos com a água no tornozelo, nós conseguimos nos movimentar e ir para onde nós queremos. Quando nós estamos com água ainda no joelho, a gente consegue se movimentar e ir para onde a gente quer. Quando as águas estão na cintura, é assim. Mas quando você mergulha em águas mais fundas, sabe o que acontece? A correnteza, a maré, te leva para onde ela está indo. E nós precisamos fazer isso com o Senhor. Nós precisamos mergulhar em águas mais fundas, porque nós precisamos nos entregar para onde Ele quer nos levar. Nós precisamos nos entregar para aquilo que Ele quer de fato fazer, aquilo que Ele quer de fato realizar nas nossas vidas. Não adianta ficar só com as águas nos joelhos, no tornozelo, e tentando ter o controle, o domínio das nossas vidas. Nós precisamos mergulhar nessas águas e deixar que ela nos leve para onde ela quiser ir. Então, por isso que nós precisamos hoje mergulhar nessas águas, nessa nova vida. Eu não sei em qual nível você está. Talvez você me diga, já aceitei Jesus, já fui batizado nas águas, mas eu quero dizer para você que existem águas mais fundas. Deus falou para o profeta, existe águas mais fundas. Mergulhe nessas águas mais fundas. E eu quero dizer para você nessa noite, não importa o nível que você está, não importa o tempo de caminhada que você tem, quantos anos, quantos meses você tem, o que eu digo para você é que existem águas mais fundas. Existem águas mais fundas para a minha vida, e eu quero mergulhar nessas águas. E eu convido a você a mergulhar nessas águas também nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João.
capítulo 3, no versículo 3 também. Talvez você não esteja entendendo. Talvez você já esteja. Ótimo. Mas talvez você ainda não esteja entendendo bem o que o Senhor está falando com você nessa noite. Mas você vai entender. Você vai conseguir entender. Você vai conseguir compreender. Nós vamos falar acerca da história de um homem aqui que foi conversar com Jesus. Um homem muito inteligente, um homem muito culto. Foi conversar com Jesus. E no meio da conversa aconteceu isso com ele. Jesus falou algumas coisas com ele e ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: não estou entendendo nada do que o Senhor está falando. Mas aí logo depois Jesus começou a esclarecer, revelar para ele, e ele entendeu a profundidade do direcionamento do Senhor para a vida dele naquela noite. Então, se você já está entendendo, eu glorifico a Deus pela sua vida. Mas se você não está entendendo ainda, você vai sair daqui entendendo o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. João, capítulo 3, versículo 3. Todo mundo achou, amém? Quem não achou, fala, espera aí. Não tem ninguém que pediu para esperar, então vamos lá. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem quer ver o reino de Deus aí, levante suas mãos. Eu também quero ver o reino do Senhor. Para que nós possamos ver o reino do Senhor, o próprio Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um judeu, e dentro da classe dos judeus, dentro da cultura dos judeus, tinha e ainda tem hoje um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas chamados fariseus, e Nicodemos fazia parte dos fariseus. Os fariseus eram um grupo, uma religião, vamos colocar assim para você conseguir entender. Era uma religião, um grupo de pessoas que se reunia de forma religiosa para estudar a Torá, e eles eram idólatras da Torá, eles veneravam a Torá, que era o livro da lei, que é como se fosse a Bíblia, as Escrituras que nós temos hoje, mas eram com menos informações, com menos livros, porque era só ligado ao Antigo Testamento, e era ligado às leis que Deus tinha dado a Moisés. Então eles tinham lá a Torá, tinha alguns livros proféticos também, a nível de Isaías, a nível de Jeremias. Então eles estavam com a Torá, lendo a Torá, estudando a Torá, e em um certo momento esse grupo cresceu e eles se tornaram naquele tempo a religião mais forte daquele tempo, do tempo próximo à vinda de Jesus. E quando Jesus nasceu, quando Jesus estava aqui entre nós, os fariseus eram o grupo, a religião mais forte. E dentro dos fariseus, eles inclusive fundaram a sinagoga, inventaram a sinagoga, que era o templo onde eles se reuniam para ler a Torá e conversar sobre isso. E nesse tempo eles cresceram muito, e não era qualquer pessoa que participava desse grupo. Que podia ser um fariseu, precisava ser inteligente, precisava ser culto, ser estudado, ter mais de 30 anos de idade e ser dado ao estudo e ao bom entendimento também. Então Nicodemos, ele fazia parte desse grupo, ele era fariseu, a Bíblia diz que ele era um fariseu, mas não só um fariseu, mas ele fazia parte de um comitê, ele fazia parte de um conselho, que era a liderança desse grupo. Era chamado Sinédrio. Sinédrio era a liderança do grupo dos fariseus. E só os mais inteligentes, só os mais ricos, só os mais bem-sucedidos poderiam fazer parte desse conselho. E Nicodemos fazia parte não só dos fariseus, mas ele fazia parte do conselho, da diretoria, da liderança dos fariseus. Tamanho era a inteligência dele, tamanho era o poder aquisitivo, e ele era um dos principais líderes do Sinédrio, que era essa liderança. Então, só para você entender de quem nós estamos falando. Em um momento ele começa a conversar com Jesus, ele acreditava em Jesus, diferente dos outros fariseus que não acreditavam em Jesus, achava que Jesus era uma farsa, mas ele reconhecia, ele sabia que Jesus era Filho de Deus, e reconhecia Jesus como Senhor e Salvador, e se tornou inclusive até discípulo de Jesus. E então, em um momento, Nicodemos começa a conversar com Jesus, pedir algumas informações para ele,
E Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, esquece tudo que você está me perguntando, eu vou resumir aqui para você. Eu quero dizer para você que se a pessoa não nascer de novo, ela não pode entrar no reino dos céus. Então Nicodemos, um homem muito inteligente, muito culto, estudado, que era um fariseu e fazia parte do Sinédrio, mas de repente foi confrontado com aquela resposta de Jesus, ficou olhando para um lado e para o outro e falou assim: Jesus, eu não estou entendendo nada. Como assim que uma pessoa ela precisa morrer e nascer de novo para que entre no reino? Por acaso, morrer não, precisa nascer de novo. Por acaso tem como a gente entrar de volta na nossa mãe e sair de novo da barriga, do ventre da nossa mãe? Como que eu vou nascer de novo se eu já estou aqui? Pode um homem velho como eu, de idade já avançada, nascer de novo? Eu não estou entendendo. E Jesus continuou conversando, explicando para ele. E o que Jesus estava tentando traduzir, ele falando, não estou entendendo. E Jesus falou para ele, engraçado, você estava me perguntando sobre as coisas do céu, sobre as coisas do reino. E eu estou falando sobre coisas da terra, que você tem que nascer de novo. Uma coisa simples. Se você não consegue entender essa coisa simples, como que você vai entender as coisas do céu? E ele ficou parado assim, olhando para Jesus. E Jesus então esclareceu para ele. Para você nascer de novo, você precisa morrer. É necessário morrer para que você nasça de novo. E nós precisamos a cada dia, meu irmão e minha irmã, morrer para nascer de novo. Nós precisamos, essa é a proposta da cruz, essa é a proposta do Evangelho de Jesus, morrer todos os dias, mas morrer para nós mesmos e nascer para o Senhor a cada dia. Essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta do cristianismo que Jesus deixou para a gente. Mas quando os dias vão passando, as coisas vão acontecendo, às vezes a gente vai se afastando dessa proposta original. A gente vai se afastando da proposta que nós temos que morrer para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para a nossa vontade, para os nossos desejos, para a carne, para o pecado. E nós vamos nos aproximando de um evangelho que é um evangelho só para nos trazer prosperidade, só nos fazer bem-sucedidos, só para trazer cura, só para realizar os desejos que nós temos aqui na face da terra. Então o evangelho ele se torna bem mais próximo daquela lâmpada mágica do gênio lá, que esfrega e ele sai de lá e te realiza 3 pedidos, 3 desejos, do que realmente essa mensagem ali da cruz, a qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor a mim e a você, por amor àqueles que nele crê. E ele prometeu que aqueles que creem nisso não vai morrer, mas vai ter vida eterna. Mas Jesus falou aqui, mas para que se tenha vida eterna, você precisa nascer de novo, você precisa mergulhar nessas águas. Mas como nascer de novo? Preciso morrer. E morrer como? Será que eu preciso então fazer como os camaradas que fizeram lá em Paris agora, no atentado, um homem-bomba, né? Me matar, me suicidar e matar um monte de pessoas? Eu preciso pular de uma ponte, preciso pular de um alto do prédio? Não, não é isso. Você vai continuar vivo, mas você vai morrer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa continuar vivo ou viva, mas precisa morrer. Agora fala assim, olha para mim e fala assim, não entendi nada. Nicodemos também não entendeu, era um homem culto, inteligente, também não entendeu. Você precisa ficar vivo, mas você precisa morrer. Mas o morrer aqui não é o morrer físico. Aqui o que Jesus está dizendo é, você precisa morrer para o seu egoísmo. Você precisa morrer para o seu ódio. Você precisa morrer para a sua inveja. Você precisa morrer para a sua mentira. Você precisa morrer para o seu orgulho. Você precisa morrer para a sua soberba. Você precisa morrer para a sua raiva. Você precisa morrer para a ganância. Você precisa morrer para a incredulidade. Você precisa morrer para a injustiça. Você precisa morrer para o pecado. Você precisa morrer. Mas precisa nascer de novo. E nascer para Jesus. Nascer para o amor. Nascer para a verdade. Para nascer para aquele que é o dono do amor e o dono da verdade. Por isso que você precisa morrer. Mas permaneça vivo, por favor. Porque nós precisamos de você. Mas você precisa morrer. Não morrer fisicamente. Não deixar de existir aqui na terra. Mas você precisa morrer para algumas coisas que estão dentro de você. Não acontece nada fora que antes não aconteça onde? Dentro. Então nós precisamos de mudanças, de resultados novos, diferentes. Então nós precisamos morrer para algumas coisas que têm morado dentro de nós.
E foi por isso que Jesus falou isso com Nicodemos. E existem dois reinos, ontem no batismo a gente estava explicando isso. Existem dois reinos no mundo espiritual. Existe o reino das trevas e o reino da luz. Só existem esses dois reinos. E nós temos que fazer parte ou de um ou de outro. Não tem como não estar em nenhum dos dois reinos e não tem como estar nos dois reinos ao mesmo tempo. Existem só dois no mundo espiritual, das trevas e o da luz. E a pergunta que eu faço para você hoje: em qual reino você acha que você está vivendo, está morando? Embaixo de qual reinado você está? Nós hoje estamos debaixo da democracia aqui no Brasil. Então, é um tipo de, vou simplificar para você, de reinado, mas pela democracia. Então, nós estamos debaixo das leis, nós estamos debaixo da Constituição, nós estamos debaixo das autoridades que foram estabelecidas no país. Goste ou não, estamos debaixo da autoridade da Dilma. Goste ou não, dos deputados, dos senadores, dos vereadores, do prefeito. E muitos deles nós elegemos, nós votamos. Então nós estamos debaixo dessas autoridades. E temos que cumprir essa autoridade. Então a pergunta que eu faço para você: debaixo de qual reino você está? As suas atitudes, a que você tem feito, o que você tem pensado, debaixo do que você está? De qual reino você está debaixo? Debaixo do reino das trevas ou debaixo do reino da luz? Não tem como estar fora de nenhum deles. Você está em um deles. Mas a questão é que as pessoas nascem, nós nascemos, eu também, nascemos originalmente no reino das trevas. Adão e Eva pecaram, e em função do pecado de Adão e Eva, eles foram tirados do reino da luz e levados para o reino das trevas, através do seu pecado, depois foram justificados e tudo mais. Mas a questão é que nós nascemos no reino das trevas em função do pecado original de Adão e Eva. Eu expliquei aqui, falei sobre as 7 alianças. A segunda aliança que foi revista, foi restabelecida por causa do pecado. Nós nascemos dentro da aliança do pecado, da consequência da aliança do pecado que eles fizeram. Então nós nascemos originalmente no reino das trevas. Mas nós precisamos passar para o reino da luz, porque nós queremos ver o reino do Senhor, nós queremos viver no reino da luz, que é o reino certo para vivermos. E só tem uma forma de você sair de um reino e ir para o outro. Não tem como comprar passaporte, fazer uma viagem, não tem como. Você precisa morrer nesse reino. Precisa deixar de ser cidadão do reino das trevas. Morrer, não existir mais lá. Para que você nasça de novo no novo reino, que é o reino da luz. Então essa é a forma que nós temos de sair de um reino para o outro. E foi isso que Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo, mas você precisa agora nascer dentro do reino da luz. Morrer para aquela vida antiga, morrer para aquelas práticas antigas, morrer para a cultura antiga, para o pensamento antigo, e nascer agora dentro desse reino. Jesus não falou para Nicodemos que era só ele levantar as mãos. Jesus não falou para Nicodemos que era só ir lá na piscina, deitar lá na água e levantar. Jesus não deu nenhuma fórmula mágica para Nicodemos. As coisas externas só simbolizam, só testemunham, só são proclamações, atos proféticos, confissão pública daquilo que nós decidimos aqui dentro. Então Jesus falou para Nicodemos: você precisa morrer e nascer de novo. Você precisa matar o ódio, o egoísmo, a inveja, a mentira, o orgulho, a soberba, a raiva, a ganância, a incredulidade, a injustiça, o pecado e tantas outras coisas que estão vivendo, morando dentro de você. Você precisa se desfazer dessas coisas, sair desse reino e nascer para o novo reino, que é para o meu reino, o reino de Jesus, o reino do amor, o reino da verdade. E esse é o convite que o Senhor nos faz todos os dias. Morra para esse reino, morra para essas coisas e nasça novamente no meu reino. E quando nós morremos nesse reino aqui, nós perdemos. Hoje em dia nós somos localizados por alguns códigos. Quem tem CPF aí, levanta a sua mão. Através do seu CPF você é encontrado em qualquer lugar na face da terra. Lá no seu cadastro do CPF fica o seu histórico de onde você comprou, onde você comprou passagem, fica o seu histórico de lojas que você comprou, hospitais que você esteve, todos os lugares que você vai, até na igreja, igrejas que têm sistemas que você passa, você tem o seu CPF ali vinculado. Através do seu CPF, o governo tem como te localizar.
Fica todo um histórico de toda a sua vida, desde quando você tirou o seu CPF. Então só tem uma forma de acabar essa localização. É quando esse CPF ele é cancelado, ele é desfeito. Quando uma pessoa morre, é gerada uma certidão de óbito para ela e esses documentos são cancelados, são invalidados. Então quando você digita um CPF de uma pessoa que já morreu no sistema, ele não vai encontrar, não vai localizar, porque essa pessoa morreu. Então você precisa entender que o ódio, que a inveja, o egoísmo, a mentira, o orgulho, às vezes tem encontrado você, às vezes tem conseguido digitar o seu código de localização, o seu ID, e tem encontrado você, e consegue te trazer para perto dele, ou consegue invadir a sua vida. E só tem uma forma dessas coisas não te encontrarem mais, não fazerem mais parte da sua vida, é morrendo de uma vez por todas, porque aí o seu CPF, o seu ID de localização no reino das trevas vai ser anulado, vai ser cancelado. E quando você nasce na luz, no reino da luz, aí automaticamente, meu irmão e minha irmã, é naquele lugar que você é encontrado. As trevas vão te procurar com as suas propostas e não vão te encontrar, porque você não está mais naquele lugar. Foi cancelado o seu ID e você agora está em um novo lugar, em um novo reino. Então não adianta você só fazer uma viagem, não adianta só fazer um passeio e de vez em volta estar lá de novo naquele lugar. Você precisa morrer e fazer uma viagem definitiva na sua vida. Por isso que é preciso morrer para nascer de novo. Diga assim: eu preciso morrer para mim mesmo todos os dias e nascer para o Senhor. O batismo nas águas, por exemplo, simboliza isso. Nós fizemos batismos nas águas ontem lá no sítio em Rocha Leão e nós simbolizamos isso com aquelas pessoas lá. João Batista começou essa prática, batizou a Jesus e ontem lá nós fizemos isso. Eu expliquei para as pessoas que estavam lá. Quando nós pegamos a pessoa, colocamos dentro da água e deitamos elas, nós estamos declarando publicamente isso, que ela morreu no reino das trevas, que ela morreu para essas velhas práticas, para esses velhos pensamentos, para essas velhas atitudes, ela está morta. Assim como Jesus morreu por nós, nós também morremos por amor a Jesus, mas continuamos vivos, continuamos em vida. E quando nós levantamos a pessoa do meio da água, nós dizemos que agora ela ressuscitou, mas não ressuscitou para viver mais naquela vida antiga, naquela prática antiga. Ela ressuscitou para viver agora no novo reino, que é no reino da luz. Mas nós explicamos para eles, só as águas, só o batismo em si, ele não quer dizer nada. O que vai definir todas as coisas é o que está dentro de você, é a decisão que você tomou, está tomando dentro de você. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos todos os dias deitar, morrer, emergir nas águas e morrer para nós mesmos e nascer para o Senhor. Nós precisamos todos os dias morrer para o egoísmo, morrer para o ódio, para a inveja, para a mentira, para o orgulho, para a soberba. Nós precisamos morrer para a raiva que vem todos os dias, para a ganância, para a incredulidade que tenta tomar conta dos nossos corações. Nós precisamos morrer para a injustiça, precisamos morrer para o pecado todos os dias e nascer para o Senhor Jesus, ressuscitar para Ele, porque Ele ressuscitou por nós. Ele morreu, ficou 3 dias mortos, mas no terceiro dia Ele ressuscitou por amor a mim e a você, e nós também por amor a Ele precisamos morrer e ressuscitar no novo reino, ressuscitar agora para Jesus, para viver uma vida para Ele. E só tem uma forma de fazer isso, é mergulhar nessas águas fundas, como as pessoas fizeram no batismo ontem. Mas não é só mergulhar lá na piscina, é mergulhar nas águas fundas do Senhor e entregar a sua vida para Ele, entregar o controle para Ele. Você está me entendendo? Às vezes mergulhamos no rio, mas mergulhamos quando a água está aqui no nosso joelho. Nós abaixamos, pegamos um balde, ou as pessoas respingam água em nós e nós nos satisfazemos com aquela porção. Mas a questão é que existem águas mais profundas e é para essas águas que nós precisamos ir, porque quando nós nos aprofundamos nas águas, as correntezas nos levam para onde ela está fluindo, e o Senhor tem uma direção, o Senhor tem um sonho, o Senhor tem um destino, o Senhor tem um projeto, Ele tem uma promessa para a sua vida. Então você precisa entregar a Ele o governo, você precisa entregar a Ele o controle da sua vida, mergulhando todos os dias nas águas mais fundas para o Senhor. O apóstolo Paulo um dia disse aos Gálatas, falou, eu já estou crucificado com Cristo. Ele estava vivo, presta atenção.
Ele ainda estava vivo, mas ele declarou: eu já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive na minha vida. Aleluia por isso, meu irmão e minha irmã. E você também precisa entender isso, você também precisa praticar isso. Ainda vivo, você precisa estar crucificado com Cristo. Você precisa crucificar a sua vida, você precisa crucificar a sua carne, você precisa crucificar as suas emoções. O que quer dizer isso? É realmente matar, é realmente sacrificar, é realmente entregar ao Senhor. Você precisa fazer isso todos os dias e entregar a Ele, nascer de novo, ressuscitar para Ele, para viver a proposta que Ele tem para a sua vida. Que você um dia possa declarar, que eu um dia também possa declarar, como o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado, ainda estou vivo, ainda estou aqui na terra, mas eu já estou crucificado com Cristo. Já está definido na minha vida, ninguém vai mudar isso, os problemas não vão mudar isso, as decepções não vão mudar isso, a crise não vai mudar isso. Gente, eu não entendo isso. As pessoas estão caminhando com o Senhor, mas passam por um problema familiar, né? E deixam o Senhor por causa de um problema familiar. As pessoas ficam desempregadas e deixam o Senhor porque estão desempregados. As pessoas, acontece qualquer coisa na vida delas e elas abandonam o Senhor em função daquele problema que aconteceu. Paulo estava declarando assim, não tem jeito, eu estou pregado naquela cruz. Por mais que os problemas queiram me arrancar, por mais que as pessoas queiram me tirar, por mais que o pecado queira alguma coisa para a minha vida, mas não tem jeito, eu estou pregado, eu estou crucificado naquela cruz, e agora eu não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. E você precisa estar pregado naquela cruz. Os problemas não podem te tirar daquela cruz, as decepções não podem te tirar daquela cruz, a crise que está aí fora não pode te tirar daquela cruz. Eu estava conversando com alguns pastores, amigos meus, aqui da cidade de Macaé. Todos eles estão desesperados, porque nesse tempo de crise agora, as suas igrejas, a igreja de qual eles pastoreiam, tiveram uma baixa muito grande de discípulos, de membros. As pessoas sumiram, desapareceram simplesmente da igreja. E existem casos que as pessoas foram mandadas embora, foram demitidos do seu trabalho, então voltaram para uma outra cidade, uma cidade de origem e tal. Tem alguns casos assim realmente, por isso então não estão mais na igreja. Mas existem pessoas que por causa da crise, por causa do desemprego, por causa de um problema familiar, porque não estão suportando a tribulação desse tempo agora, deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor. Mas existem aqueles que estão pregados numa cruz e que nada pode arrancar, e o apóstolo Paulo falou isso: nem a profundidade, nem o inferno, nem as coisas que já passaram, nem as que estão por vir, nada pode me afastar, nada pode me tirar do amor do Senhor, porque eu estou pregado naquela cruz. Enquanto o resultado deveria ser diferente, as pessoas estão passando por dificuldade, elas deveriam se aproximar de Jesus, elas estão se afastando de Jesus, porque elas estão esquecendo que elas vão olhar para a direita e para a esquerda, vão olhar para frente e para trás e não vão encontrar saída, porque o socorro delas vem do Senhor, vem lá de cima, vem do alto. Davi um dia passando por tribulação entendeu isso: o meu socorro vem lá de cima, vem do alto, vem do Senhor. E nós precisamos entender isso. Nós também temos sofrido isso. Algumas pessoas que de repente sumiram, que de repente desapareceram, a gente procura, encontra, acha algumas, e outras a gente nem acha, a gente nem encontra. E a maioria fala assim: não, estou desanimado, estou triste porque eu estou passando por dificuldade, por tribulação. É exatamente na hora da dificuldade, é exatamente na hora da tribulação que nós precisamos estar firmes no Senhor. Mas a Bíblia fala para a gente acerca de duas casas. Jesus deu essa ilustração, falou de duas casas que foram edificadas, foram construídas, e duas casas lindas, maravilhosas, com o mesmo material, e pertinho uma da outra, e veio uma tempestade, passou por aquelas duas casas. Uma permaneceu de pé, intacta, e a outra casa caiu, desmoronou imediatamente. Então Jesus falou: a casa que ficou de pé, ela tinha fundação, ela foi edificada, construída em cima da rocha, e a rocha é Jesus, a rocha é a palavra, a rocha é a cruz, a rocha é o Evangelho. E aquela outra casa, a Bíblia diz, Jesus diz, que ela foi edificada sobre a areia. E quando veio a tempestade, sabe o que fez com aquela casa? Derrubou aquela casa. Meu irmão, minha irmã,
a sua certeza, a sua convicção precisa estar edificada aqui, na palavra do Senhor. Precisa estar edificada na sua fé, naquilo que o Senhor te prometeu. E não edificada onde, em cima de areia, de coisas sem fundação, sem fundamento, que de repente desmorona sobre a sua vida. Por isso que nós precisamos estar crucificados naquela cruz, para viver todos os dias com Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, nós já vamos encerrar. Mateus 18, versículo 1 ao 5. Você vai entender uma coisa que o Senhor quer completar, quer concluir aqui na minha e na sua vida nesse momento. Mateus 18, lá no versículo 1. Está escrito assim, ó: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos e perguntaram para ele: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como essa criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, a mim recebe. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3, que diz assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornar como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Jesus falou com Nicodemos: é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E agora Jesus fala aqui com os discípulos: é necessário ser como criança para entrar no reino dos céus. Quando nasce um bebê, a primeira fase que vem depois de que ela é bebê é o quê? Criança. Então quando você morre, quando você nasce de novo, sabe como que você nasce? Como criança. E é por isso que essas coisas, esse conceito, esse fundamento, ele está um ligado com o outro. Jesus pega uma criança como exemplo. Lá em Marcos e Lucas diz que os discípulos estavam discutindo, brigando entre eles, porque queriam saber quem era o maior entre eles, quem era o preferido ali, predileto entre eles, e queriam saber no reino dos céus também quem era o chefe, o manda-chuva de todos. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Moisés, que já morreu, os outros, quem era o top, o chefe? E Jesus chamou ele, pegou uma criança de forma muito sábia e falou: no reino dos céus tem que ser como essa criança. Se você não morrer, não se converter, não vai adiantar. E se você não for como essa criança, você não entra no reino dos céus. Quando você morre e quando você nasce como criança. Sabe por que Jesus estava falando isso com os seus discípulos? Porque a criança, ela não tem egoísmo. A criança, ela não é egoísta. De sua natureza. Existem crianças que vão ser criadas dentro do egoísmo e vão se tornar pessoas egoístas. Mas a criança, ela não tem isso na sua essência, na sua natureza. As crianças, elas não têm ódio no seu coração. As crianças, elas não são invejosas. As crianças não são mentirosas. Mais uma vez eu digo para você: mas eu conheço uma criança que mente. Vai olhar a idade dessa criança e vai olhar o ambiente que ela é criada. Porque os seus pais, os seus responsáveis, são espelhos para ela. Então, à medida que ela vai crescendo, aquilo que ela vai fazendo é em função do que ela está vendo, do que ela está assistindo. Mas na essência do coração da criança, talvez você conheça crianças assim, não são orgulhosas, não são soberbos, não têm raiva no seu coração, não são gananciosas, não são incrédulas, não são injustas e não pecam. As crianças, na sua essência, na sua natureza, são assim. A criança, ela ama, a criança acredita, as crianças confiam, as crianças esperam, as crianças descansam. Já viu uma criança dormindo? Já viu? Já viu alguma criança perder noite de sono por causa de conta para pagar? Já viu criança perdendo noite de sono por causa de prova que vai fazer, não sei o quê? As crianças descansam, as crianças se envolvem, as crianças se entregam, as crianças participam, as crianças desculpam, as crianças perdoam. Pastora Ellen está ali atrás. As irmãs e irmãos também que trabalham na Rede Kids estão aqui. Os pais também estão aqui e sabem do que eu estou falando. As crianças têm essa virtude, essa qualidade que o Senhor deu a elas. Eu estava esse fim de semana conversando com
a minha filha Radassa e os nossos sobrinhos Letícia e Davi. E eu estava brincando com eles, falando que quando Letícia era bebezinha, ela me chamava de titio, né? Titio, e hoje me chama de tio, ou tio, né? Já mudou a forma de falar, porque tem 12 anos. Mas quando tinha 2 aninhos, me chamava de titio, né? Bem mais bonitinho. E hoje, ô tio, né? Fala assim, não só a palavra, mas até a forma de falar muda. Aí, Radassa de vez em quando me chama de papai. E tem hora que chama só de pai, abrevia e vai mais rápido, né? E Davi tem hora que me chama de titio. Ele é muito carinhoso, quem conhece sabe, ele é muito carinhoso, me chama de titio. Mas tem hora, até por influência, chama de tio só também, né? Aí eu estava brincando com eles, falei assim, ó, tem que me chamar de titio e tem que me chamar de papai. Quem me chamar de titio, papai, no Natal vai ganhar presente. Aí já foi um desafio para eles, né? Aí voltaram. Aí imagina a Letícia de 12 anos para chamar de titio, né? Aí vira para lá, vira para cá, fala entre gente, titio, ô titio. Mas está pensando no presente, quer ganhar. E olha que coisa interessante. Davi e Radassa imediatamente já mudaram e já estão se esforçando para falar titio e papai, rapidamente. Letícia, antes de chamar, ela perguntou assim, mas depende do presente. Qual é o presente que eu vou ganhar? Você está entendendo? Entendeu a pureza do coração das crianças menores, 5 e 6 anos? Agora já entendeu o pensamento, a malícia de 12 anos? Depende do presente que eu vou ganhar para poder chamar de titio. Quando eu chamo a atenção de Radassa, brigo com ela, tem vezes que eu preciso ser bem firme, bem severo com ela. E eu chamo atenção, e tem hora que até eu fico com o coração partido, mas é necessidade. E passa 5 minutos depois, ela está me abraçando, ela está me beijando. E você que tem filhos, você sabe como é que funciona. A pessoa fala 1/3 do que nós falamos para a criança, a gente fica meses e anos de cara virada para a pessoa. Mas a criança, depois de minutos, ela já esqueceu tudo, já passou por cima de tudo aquilo. E já está te tratando sem problema nenhum. Ela não guarda ódio, ela não guarda rancor, ela não guarda ressentimento. A criança acredita em tudo. Eu falo, vocês não têm noção. Tudo que eu falo com Letícia, com Radassa e com Davi, eles acreditam. Tio, arregalo o olho, eu falo coisas absurdas com eles. Tio. Aí Letícia fala, mentira, não é. Né? Acreditava também. Quando tinha menos idade, acreditava também. As crianças acreditam. As crianças descansam. A gente passeou com eles esses dias. E quando a gente estava voltando do passeio, sabe o que eles fizeram? Dormiram, descansaram. Deitou um no colo do outro ali dentro do carro. E todo mundo foi dormir. 5 minutos dentro do carro. Eles dormem, as crianças descansam. E nós, às vezes, deixamos de ser criança, perdemos essa essência e passamos a não descansar. As crianças participam, sabia? Vai lá fazer um estágio, se você ainda não fez esse estágio, vai lá ajudar na Rede Kids. Vai lá fazer um estágio lá que você vai entender o que eu estou falando. Qualquer proposta, qualquer atividade que os professores chegam lá e entregam para eles, sabe o que eles fazem? Eles participam. Sabe daquela proposta que a gente fez? Da oferta para a construção lá para a reforma do templo deles lá, sabe o que está acontecendo? Eles estão participando. E nós deixamos de participar das coisas porque às vezes deixamos de acreditar. As crianças, elas perdoam rapidamente, sem nenhuma pretensão, elas perdoam. E nessa noite, o Senhor fala isso para mim e para você. Nós precisamos ser como criança. Jesus falou isso para os discípulos e está falando isso para mim e para você. Se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Se você não for como uma criança, você não vai ver o reino dos céus. Mas não é para ser imaturo como uma criança. Não é para fazer pirraça como uma criança faz. Jesus está falando acerca das emoções da criança. Não está falando acerca da falta de maturidade da criança, mas está falando acerca das emoções dela. As suas emoções precisam morrer e nascer de novo e ser como das crianças. A sua fé precisa ser como das crianças. Fique de pé no seu lugar, os ministros venham aqui, por favor. Eu quero orar com vocês. Porque o Senhor está nos direcionando nessa noite e nós precisamos morrer. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos mergulhar nas águas. E nós precisamos ser como crianças. Esse é o desafio do Senhor para a minha e para a sua vida nessa noite. Feche seus olhos nesse momento. Comece a fazer a sua oração. Comece a perguntar ao Senhor: o que você tem a ver com essa palavra? O que Ele está direcionando para você nesse momento?
Pergunta para o Senhor o que Ele quer dizer para você. Talvez você entrou aqui começou a ouvir essa palavra achando que essa palavra é para quem vai aceitar Jesus nessa noite. Sim, é também. Essa palavra é para quem ainda não se batizou. Sim, também. Mas essa palavra é para você também, meu irmão. É para você também, minha irmã, que já tem caminhado. Para você que é discípulo, para você que é líder, para você que tem alguns meses, para você que tem muitos anos de evangelho. Essa palavra é para você nessa noite. Não interessa a sua cultura, não interessa a sua formação, não interessa a sua experiência. Jesus desbancou Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos, para o chefe, ele falou assim: você precisa morrer e nascer de novo. Não interessa quem você é, não interessa de onde você veio, não interessa nada. O que o Senhor fala para você nessa noite: você precisa nascer de novo, você precisa morrer e você precisa nascer de novo. Você precisa ser como criança. Então vamos adorar o Senhor nesse momento. E entenda o que o Espírito Santo está querendo te dizer nesse momento, em nome de Jesus. Sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo que simplesmente Esse é o convite para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Esse é o convite para você. O convite é para que você morra nessa noite. Agora você já está entendendo o que essa palavra quer dizer. No início você não entendia.
O convite é para que você morra. Você sabe para o que você precisa morrer nessa noite. Você sabe aquilo que você tem vivido. Você sabe aquilo que tem perseguido a você. E o Espírito Santo já falou com você por que você precisa morrer nessa noite. E o convite é esse: morra nessa noite. O convite é para que você morra. O convite nessa noite é para que você nasça de novo. O convite nessa noite é para que você seja criança. Talvez você foi levado pela vontade de crescer. Talvez você foi tomado pelo orgulho, pela soberba, pelo egoísmo, pela inveja, pela mentira, pela raiva, pela ganância, pela incredulidade, pelo pecado, pela injustiça. Mas hoje o convite é para que você morra, para que você nasça de novo e para que você seja como criança, para que você volte à essência, para que você seja inocente novamente, como uma criança, diante do Senhor, perante ao Senhor. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a morrer, mas quero convidar você a nascer novamente, e quero convidar você a ser como criança. Quanto mais anos você tiver de experiência de caminhada, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais estudo você tiver, quanto mais cultura você tiver, o convite é o mesmo para você: morra e nasça novamente. Jesus falou para Nicodemos: morra e nasça novamente, e seja como criança, seja inocente como uma criança, porque é exatamente essas coisas que você acha que está te fazendo crescer, são as coisas que estão te dominando e te levando para longe de mim, para distante de mim. Coloque sua mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós decidimos que nós precisamos morrer. Nós bem sabemos porque nós precisamos morrer. Foi o seu próprio Espírito que falou conosco nessa noite, porque nós precisamos morrer. Por isso, nessa noite, nós escolhemos morrer. Mas nessa noite também nós queremos nascer de novo. E nascer para Jesus, nascer para o Senhor. E queremos nos tornar criança com essa morte, com esse novo nascimento. E voltar, Senhor, à inocência, para que possamos voltar à essência do que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nós pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas, para que morramos, mas nasçamos de novo e voltemos à sua essência, Pai, em nome de Jesus. Não adianta eu te convidar para vir aqui na frente, não adianta eu ir aí para colocar a mão na sua cabeça, se a decisão não for tomada dentro de você, e você escolher sair daqui nessa noite com uma vida diferente, com práticas diferentes, com atitudes diferentes, com sementes diferentes, com decisões diferentes, porque é isso que vai trazer novos resultados sobre a sua vida. Por isso essa oração, ela foi feita para você, meu irmão, para você, minha irmã. Não é para a pessoa que está do seu lado, ou não é para aquela pessoa que não veio no culto hoje, é para você. Essa palavra foi para você, essa mensagem foi para você, essa oração foi para você. E nesse momento agora eu quero fazer mais uma oração com algumas pessoas especiais, com pessoas que entenderam que nessa noite elas precisam tomar uma decisão, a mesma decisão que Nicodemos tinha que tomar, entregar a sua vida a Jesus e reconhecer como Senhor e Salvador, a mesma decisão que muitas pessoas tomaram quando foram confrontadas por Jesus. E nessa noite eu quero orar com você que entende que precisa tomar essa decisão, entregar a sua vida a Jesus e reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você morra nesse reino velho, nesse reinado antigo, e nasça nesse novo reinado. Eu quero orar com você. Acende uma ou duas luzes, por favor, mas continue todo mundo de olhos fechados. Se você quer fazer essa oração nessa noite, se você sente que o Senhor está te convidando a fazer essa oração nessa noite, levante uma de suas mãos, eu quero te ver, quero orar com você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus e o reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida, erga uma de suas mãos bem alto, que eu quero orar com você e estabelecer essa realidade sobre a sua vida. Entregar a sua vida é isso mesmo, é mergulhar no rio de forma tão funda que você não vai ter mais o controle da sua vida. Se você quer fazer isso, se você entende que essa é a noite, erga uma de suas mãos, faça um sinal assim para mim.
que eu quero fazer, glória a Deus. Eu quero fazer essa oração com você. Louvado seja o Senhor por essa decisão, por essa escolha. Se tiver mais alguém que queira fazer essa oração, eu quero orar com você. Erga uma de suas mãos. Faça um sinal que nós vamos orar com você e estabelecer esse tempo, essa realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, nós vamos fazer essa oração. Quero fazer essa oração com a Andresa, que toma essa decisão hoje, faz essa escolha hoje. E eu creio que é a decisão, que é a escolha mais importante da vida dela. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá.